is the hat-trick. It is his time. Here is McGregor. Sensational goal. What a result. All the way through for Salah. Wherever you're watching from around the world, the UK, the Americas, Asia, Africa or Australia, welcome to Melbourne. This is the Hyundai A-League. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Austrália Não, primeiro podcast em língua portuguesa do Brasil a falar do futebol na Austrália. Nosso objetivo aqui é entender tudo que envolve a cultura do futebol aqui na terra dos cangurus e, claro, a gente vai discutir também o futebol em si, né? Jogado dentro de campo, bola rolando, que é o que a gente mais gosta, né? Muita gente chegou até aqui, está nos ouvindo, está pensando, pô, futebol na Austrália, será que tem tanta história assim? Quem é o futebol na Austrália, no mundo? Enfim, tem muita história legal, que inclusive nos ajuda a entender muito também da história do próprio país, da Austrália. Então, esse podcast, acima de tudo, é feito para quem está aqui na Austrália, para a nossa comunidade brasileira, que é gigante por aqui, mas também para você que está no Brasil e quer conhecer um pouco mais sobre o futebol australiano, gosta de entender e ouvir sobre o futebol alternativo, o futebol de outras partes do mundo. Então, a gente vai discutir aí desde a ligação histórica do futebol com as raízes étnicas aqui na Austrália, que nos ajuda a entender um pouco da cultura do país, até os dias de hoje, até a A-League, né, que é a atual maior competição nacional em termos de mídia, em termos de investimento, mas vamos deixar claro logo aqui, não em termos de tradição, e a gente vai explicar o porquê disso. Bom, o Austrália Não está dentro do nosso canal do Intervalo de Jogo. Você que ainda não conhece o Intervalo de Jogo, vai lá nas nossas redes sociais, @Intervalo de Jogo, no Instagram, estamos no Facebook também, e aí você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no YouTube, mais uma porrada de plataforma aí que só tarado de podcast conhece, mas tá lá no Linktree do Intervalo de Jogo e o famoso link na bio, né, que você pode acessar e também enfim, acessar e ouvir o nosso Intervalo de Jogo, que a gente fala de futebol em geral. Temos uma raiz em Alagoas, em Maceió, então a gente fala sobre futebol alagoano também, tem entrevistas legais, tem muita coisa, e agora também tem o Austrália Não. E eu não estou sozinho nessa, comigo tem mais 3 malucos, que vocês que estão assistindo no YouTube já estão vendo aqui na telinha a carinha deles, né? Acima de tudo, são 3 caras que entendem muito de futebol, cada um com a sua vivência legal no esporte. Estão todos aqui na Austrália, assim como eu também estamos em Melbourne. E a gente vai já apresentar essas figuras para vocês. Eu vou começar do mais novo para o mais velho, tá? Vou ao contrário, assim, na ordem cronológica. João Gabriel Curtinhas, Relações Internacionais, mineiro de Governador Valadares. Tá hoje vestido com a camisa do Manchester United, para quem está assistindo. 2008, 2009. E aí, João, beleza? Seja bem-vindo aí ao Austrália Não. Bom dia, Austrália. Boa noite, Brasil. Pode clubismo? Mas claro... Se for clubismo australiano, então, ainda. Não sei se vai ser possível. Saudações do campeão brasileiro 2020-2021, Clube Atlético Mineiro. Torcedor semi-fanático do Melbourne Victory e grande fã dessa história do futebol da Austrália, que é mais nova do que eu, começando praticamente em 2005. Pois é, bem observado mesmo. E você já acha que arrumou uma confusão com os nossos outros 2 participantes aqui, que são corintianos fanáticos, daqueles maloqueiros sofredores, né, como diz na história da música. Guilherme Doff, paulista, como eu falei, corintiano, publicitário, mestre em gestão de esporte e cria do Sem Firulas também, uma página que já é consagrada aí na internet. Gui, muito obrigado por fazer parte do Austrália Não conosco, seja bem-vindo. Obrigado, Edu. Grande prazer falar de futebol aí com todos vocês. Quando você fez o convite, na hora, meu olho brilhou, porque falar do futebol que acontece em campo e de cultura de futebol, pode me convidar a qualquer dia da semana. Você estava comentando da rivalidade Corinthians e Atlético, mas também teremos uma rivalidade Melbourne City com Melbourne Victory, né? Porque apesar de eu ainda estar meio dividido sobre qual time eu acompanho, qual time eu vou torcer, nesse último ano eu tive a oportunidade de voluntariar no Melbourne City, que foi uma experiência muito legal, e acabei desenvolvendo um apreço pelo clube, ganhei o cachecol, a bandeira, vivi o clube de perto. Então,
Pra dar uma... exatamente. Você também vai poder falar um pouco sobre isso, então, para dar uma pimentada aí nesse podcast, porque sem rivalidade não tem futebol, né? Com certeza, com certeza. É o famoso novo derby de Melbourne, né? O Melbourne City versus Melbourne Victory. A gente vai entender um pouco mais disso. E tem mais um cara aqui, meu amigo, que esse tem história para contar, viu? Rodrigo Faria, paulista também. O cara é Business Administrator by Creighton University. Tive até que anotar esse nome aqui, nos Estados Unidos. Né? Ele estudou lá, tem uma formação, né, dos Estados Unidos, tem muita história por lá também, mas já está aqui na Austrália há 6 anos. E o mais legal de tudo é atleta também, jogador de futebol. Então, olha o que o futebol australiano nos proporciona, né? Temos um jogador entre nós aqui para debater o futebol na Austrália, e ele joga, enfim, no famoso futebol raiz, que a gente vai entender e explicar um pouco mais isso aqui também ao longo do nosso podcast. Rodrigão, obrigado por aceitar esse convite e estar com a gente aqui também. Seja bem-vindo. É isso, Edu. Obrigado a você pelo convite. Corta um pouquinho aí do glamour que você incluiu aí na minha apresentação, mas realmente jogo futebol aqui e é um prazer estar participando com vocês. Como você já mesmo disse, sou torcedor fanático do Coringão, mas sou também um grande apreciador do futebol e do bom futebol. Então, estou aqui vestindo um agasalho do Internazionale de Milão, futuro time do Messi, quem sabe. Será? E dizer que o meu time, seja no Brasil, seja na Austrália ou em qualquer lugar do mundo, se chama Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, quem vier a levar a melhor ou quem estiver apresentando um melhor futebol aí, vai ser o time que vai chamar minha atenção. Mas eu sou torcedor do Coringão, viu? De qualquer forma, obrigado pelo convite aí. E vamos que vamos, cara. Tô empolgado pra caramba pra falar um pouco mais da minha experiência e também da história do futebol australiano como um todo. É isso. Acima de tudo, até pra gente também é legal pra entender, né, o futebol australiano. Como eu falei, nós 4 estamos aqui na Austrália, em Melbourne, e a gente, obviamente, quer se inserir cada vez mais na cultura australiana. Então, pra gente entender mais sobre o futebol que a gente vive, respira, e também sobre as relações com a sociedade, com o povo australiano em si. Bom, todo mundo devidamente apresentado, eu já vou lançar a braba aqui, a primeira braba, né? É soccer ou é futebol? É futebol. Olha, eu fui criado no Brasil, claro, mas passei muitos anos nos Estados Unidos, depois vim para a Austrália. O nome soccer não me desagrada, viu? Então, para não haver confusão com outras modalidades, eu não me oponho ao soccer. E aí, Gui? Eu vou esperar depois você introduzir para a gente poder aprofundar, mas a resposta curta e grossa é que é futebol. Sempre foi, sempre será. Boa, eu brinquei com essa discussão porque, obviamente, a Austrália é um dos países aí que chamam o futebol de soccer, mas há controvérsias, né? Pelo menos na minha experiência de boleiro aqui na Austrália, toda vez que eu ia falar soccer, alguém me repreendia. Mas, normalmente, esse alguém tinha um background europeu ou de qualquer outra raiz étnica aqui da Austrália, que vive aqui na Austrália. Então, existe realmente uma discussão entre o nome. Só para a gente deixar tudo claro, eu peguei uma descrição aqui sobre essa questão da origem da palavra soccer. Ela vem de uma história lá da elite inglesa, não é americana, por incrível que pareça, vem do britânico mesmo, lá nos primórdios do futebol, pela simplificação do nome. O futebol era chamado de Association Football e logo passou a ser a SOC, né, como uma abreviação, e o Rugby Football. Aliás, tem uma história legal sobre a invenção do rugby. Era um jogo, não vou lembrar a data, nem nome histórico, nada, mas era um jogo de futebol entre estudantes de uma escola lá na Inglaterra. Simplesmente um cara resolveu pegar a bola com a mão e saiu correndo. E alguém olhou e teve a ideia de dizer, pô, esse negócio pode ser legal, pode dar um esporte. Aí criaram o rugby. E o rugby é conhecido também como uma das modalidades aí do futebol, o rugby futebol. E aí virou o rugby. E aí, simplificando um pouco mais, né, a linguística do inglês usa a partícula ER como uma espécie de adjetivador. Por exemplo, work vira worker, um outside vira um outsider. E aí o rugby virou o rugby. E o ASOC virou o ASoccer, mais tarde reduzido para soccer. Então é um pouco da origem. Essa é só uma das teorias, eu acredito que tem mais outras, mas essa foi a que mais me chamou a atenção.
E o nome oficial do maior órgão do futebol aqui na Austrália mudou em 2006, passou de Australia Soccer Association para Football Federation of Australia, ou seja, oficialmente eles tentaram reconhecer como futebol, mas muita gente ainda chama de soccer. A seleção australiana, né, são os Socceroos, é uma mistura de soccer com os cangurus. Por que você, João, prefere o futebol? Eu acho que faz sentido, né, velho? E eu acho que em espanhol é futebol, em português é futebol, e acho que alemão é Fußball, alguma coisa assim. Acho que faz sentido, né? A bola e o foot, né? Tipo, óbvio. E quando você coloca soccer, você meio que cria uma divisão, assim, do mesmo esporte. E o que mais me revolta, na verdade, é chamar Australian Football de futebol e American Football de futebol. Porque devia ser alguma coisa tipo touchball, ou sei lá, os caras jogam com a mão, mas majoritariamente, né? Handball já tem outro, né? Então, enfim. Bem observado que você falou do Australian Football, ainda tem esse também. Aqui na Austrália eles têm o Footy, que mais à frente a gente pode falar um pouco mais sobre o Footy, é uma mistura aí de diversas modalidades, né? O futebol gaélico com alguns esportes aborígenes, com o rugby, com o nosso futebol. É uma loucura esse esporte. Rodrigo, você falou que não se opõe ao soccer, eu acho que porque também ficou natural na sua vivência lá dos Estados Unidos também, né? Ficou para representar o esporte que eu jogo e tudo mais, você acaba até incorporando essas palavras meio alternativas, mas eu acho que eu tô de acordo com o João também. Como que você chama de futebol um esporte que na sua maior parte é jogado com a mão? Por exemplo, no futebol americano você só tem o field goal que você chuta, ou então o punt lá, o resto é tudo com a mão e tudo mais. Então eu gosto do nome justamente porque vivi lá 5, 6 anos nos Estados Unidos jogando esporte, vim para a Austrália. Não só a federação australianas, mas as federações locais também são chamadas de futebol, né? Futebol Victoria e Futebol New South Wales e tudo mais. Mas para diferenciar aí também, para não criar confusão, talvez eu esteja um pouco mais acostumado, mas só isso. Eu concordo plenamente com o que o João colocou aí. E aí, Gui, só pra gente fechar, assina embaixo também o futebol? Sim, na verdade, só na esteira desses dois comentários, é uma discussão que não é só linguística, né? É uma discussão muito cultural e que tem a ver com a história dos outros esportes em cada um dos países que se está sendo discutido, né? Então, se você pega nos Estados Unidos, lá é o soccer, porque, como vocês falaram, existe já o futebol. Agora, se você fala para um inglês soccer, o cara quer te dar um soco na cara, né? Porque futebol é o futebol, assim, e acho que quando você traz isso para o contexto australiano, você tem um pouco dessas duas visões, né? Porque aqui você tem o australiano bem australiano, que ele vai falar que o futebol é o foot, é o Australian Football Rules, e o outro esporte lá que vocês jogam, que o resto do mundo joga, é o soccer. Mas, por outro lado, a gente vai falar muito sobre isso, que a Austrália é um país de imigrantes, né? Então, você tem várias outras culturas aqui dentro. Então, você tinha comentado, né, Edu, que você fala com muitas pessoas aqui que falam não tem nada a ver esse negócio de chamar de soccer, também tem a ver, possivelmente, com essa descendência de esses imigrantes que vieram ou da Inglaterra, ou da Índia, ou de outro lugar, ou até mesmo do Brasil, que pra gente é futebol e pronto, né? Não existe essa discussão. Então, acho que tem um pouco dessa salsa aí no meio cultural também. Então a gente já bate o martelo aqui, na maior parte do tempo a gente vai chamar de futebol mesmo, futebol. Pode ser que uma hora ou outra a gente se refira ao soccer, mas é futebol e pronto. Já dando início então um pouco da história, inclusive essa discussão já, como o Gui falou, ajuda muito a entender um pouco do que acontece hoje no futebol australiano, dessa briga do futebol raiz com o futebol moderno. Trazendo um pouco da origem, né, do futebol aqui na Austrália, obviamente chegou com os britânicos. A gente não vai se alongar tanto nessa história, mas eu já faço uma recomendação aqui num podcast chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol, que faz parte do trabalho da galera do Xadrez Verbal, né? O Gui e o João conhecem muito bem, muito legal, né, o Fronteiras Invisíveis, né? E eles têm um episódio sobre a Austrália, né? Fantástico, eles vão desde o descobrimento, colonização, políticas e o futebol em si dentro de campo, enfim. Por uma questão cultural, o que se desenvolveu aqui no país de forma mais pesada e popular foram o footy,
que, como eu falei, tem a sua origem aí ligada a uma mistura do futebol gaélico e a esportes aborígenes, o cricket e também o rugby, né? Tanto que hoje o nosso futebol é atualmente somente o quarto esporte em popularidade aqui na Austrália, perdendo justamente para esses 3 esportes, mas ainda assim é o mais praticado no país, né? Talvez pelo número de imigrantes e também por ser mais simples de praticar também. Enfim, lá em 1911 foi criada a primeira Football Association aqui, que se chamava Commonwealth Football Association, depois virou Australian Soccer Association, né? A primeira grande liga nacional só veio ser criada mesmo após a participação da Austrália na Copa do Mundo em 74, mas a origem assim do boom do futebol aqui, ela vem muito depois da Segunda Guerra Mundial, por conta da chegada de grupos étnicos aqui, de imigrantes, né? E aí eu vou pontuar os mais importantes ou maiores deles aqui: gregos, italianos, croatas, macedônios, sérvios, judeus de uma forma em geral, ucranianos, holandeses, poloneses, alemães, malteses, turcos, albaneses, enfim, inúmeras nacionalidades. E para mim, eu já vou até lançar também mais uma braba. Esse para mim é o verdadeiro futebol australiano. Eles só não encontraram ainda, só não entenderam ainda isso. E por isso também o futebol aqui não foi para frente, né? Existe uma briga histórica aí. Eu conversei com vários australianos antes de iniciar o nosso podcast e eles sempre falavam dos anglo-australianos. Eu não sabia, inclusive, que era tão forte assim essa questão dos anglo-saxões aqui, dos australianos nacionalistas com os imigrantes, né? Que ajuda a gente a entender um pouco também de todo o racismo, xenofobia que permeia toda a história da Austrália. E aí eu queria discutir com vocês essa importância do futebol raiz. Tem um documentário que fala muito bem disso, que é o Futebol Belongs. Não sei se vocês chegaram já a assistir o Futebol Belongs, mas o Rodrigo conviveu também muito com o futebol raiz aqui. E é muito legal, né, Rodrigo, ver essas culturas sendo mantidas através do futebol, né? É muito rico, né, tudo isso, e é difícil a gente entender como eles não aceitam, os australianos nacionalistas não aceitam isso, né? Com certeza, você mesmo mencionou aí a questão histórica deles. Acho que existe um bloqueio ainda em termos de aceitação, mas o que você se refere ao futebol raiz aí são as ligas. A gente vai explicar um pouco mais para frente, mas são as ligas abaixo da A-League, que é o nosso australianão, né? Que ainda assim são fortemente mantidas questões étnicas e culturais, tanto em termos de cores do uniforme, quanto em cultura durante os jogos, as comidas que são servidas e a comissão da diretoria dos clubes e tudo mais, e que eu acho assim muito interessante e que faz a diferença dentro do esporte, traz uma paixão para um segmento do esporte que talvez não tenha tanto investimento ou tanta visibilidade da mídia e tudo mais. Isso que faz a chama se manter acesa, né? E nós, né, eu no caso, brasileiros, como não temos aí uma cultura muito forte dentro do futebol aqui, nos enquadramos em diversos deles e, graças a Deus, até pela nossa história, somos muito bem-vindos, né? Então, eu acho muito interessante e fico fascinado em ver albaneses jogando contra gregos, turcos jogando contra, sérvios, croatas jogando contra bósnios, enfim. Então, isso daí é muito legal mesmo, cara. Gui, o que é que você pode falar também sobre essa visão das culturas sendo mantidas em torno do futebol? Nossa, eu tô muito em linha com os comentários que vocês dois fizeram, assim, para mim, eu comentei um pouco sobre isso antes, assim, futebol é rivalidade, e quando você traz esse aspecto cultural e étnico, e você coloca principalmente opondo um contra o outro, ele sempre dá um certo temor, assim, né, porque para descambar para uma coisa violenta ou para um problema maior que você vai ter no país, é uma coisa que a gente sabe o que acontece, não dá para enganar, não dá para falar que não vai acontecer, que é tranquilo e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia a maneira como a A-League funciona, ela é muito pro outro lado. Acho que você falou um pouco sobre isso, assim, é quase asséptico, assim, né? Quando você tenta desnudar tudo que tem de cultura, tudo que tem de tradição, tudo que tem de
dessa parte étnica, o futebol não é nada, ele é um vazio, ele é uma coisa que é totalmente padrão, assim, e isso que o Rodrigo estava comentando das torcidas, das comidas, do folclore, eu acho que isso é muito rico, isso é uma coisa que nunca pode acabar no futebol. Com certeza. Você consegue ver alguma coisa negativa nisso, João, ou não? É bem difícil. Eu acho que é preocupante essa questão da possível violência que infelizmente existe, mas eu só consigo observar o lado positivo das culturas. Não sei. Eu sou muito defensor também desse lado cultural do futebol. Eu acho o futebol muito legal como um instrumento uma ferramenta política, né? E eu acho que tem muito sentimento de comunidade que fortalece esse futebol amador. A gente tá aqui, tipo, sendo brasileiro na Austrália, a gente sabe como que é importante comer uma comida brasileira de vez em quando, ou conversar com alguém sobre o futebol brasileiro. E, claro, que é a mesma coisa para todo mundo, ainda mais que as pessoas vieram como refugiados de guerra, né? Muitas pessoas já nasceram aqui, a família veio, às vezes, sem querer, então é aquela mescla de cultura e os caras tentam se sentir mais em casa, se sentir mais nos países deles aqui. Eu, sinceramente, não vejo muito lado negativo, não. A violência, acho que a violência está presente, assim, de qualquer maneira, não é o futebol culpado. Na verdade, os confrontos causados entre torcidas de futebol geralmente são por rivalidades, assim, tirando o Brasil, nesse contexto da Europa, são rivalidades criadas politicamente também, né? Então você não pode botar o futebol nessa conta, né? E acho que é isso. Eu vejo o problema na E-League, claro, como o Guilherme falou, que perde a identidade do futebol e acaba que tira a graça, né? Porque a gente adora falar, né, que o clássico da Escócia é o maior do mundo, sendo que são Celtics e Rangers, assim, dois times fracos. Celtics, sorry. Mandei tão sorry. Celtic e Rangers, né, que são dois times, assim, meia boca, mas todo mundo fala, nossa, esse é o maior clássico do mundo, justamente porque tem aquela rivalidade extracampo. Então, é isso. Eu também acho que só tem a ganhar. Infelizmente, a galera não entendeu isso aqui. A gente vai saber por quê. Bom, como eu falei, a primeira principal grande liga foi criada em 77, ali, a National Soccer League. Eram 8 ligas regionais. Basicamente, eram 8 times de cada região, ou seja, 42 times na primeira divisão nacional. Da segunda divisão para baixo, os torneios eram regionais. Formato é até parecido hoje ainda com a National Premier League. A gente vai discutir mais à frente também isso, né? O Rodrigo conhece bem esse formato. Mas é parecido até com o que a Taça Brasil era no passado lá no Brasil. E eu, inclusive, acho que seria até uma solução para o fim dos estaduais no Brasil, de repente, né? Você colocar uma primeira divisão nacional e abaixo as regionais, mas enfim, essa é uma discussão acho que até mais longa e foge até um pouco do que a gente pretende discutir aqui. Enfim, embora pareça que sempre foi bem definido esse formato, sempre havia muitos problemas envolvendo essa unidade nacional em torno do futebol. Uma série de fatores influenciava uma falta de engajamento maior no esporte. Aí eu vou pontuar que preconceito com os imigrantes era o principal. Eles, né, sempre dominaram o futebol aqui, faziam com que os australianos de origem britânica, os mais enraizados no país, não se interessassem pelo esporte. E aí houve até um momento que os clubes foram proibidos de usar os nomes étnicos, né, uma tentativa de popularizar o esporte e atrair o que eles chamam de mainstream sport fans. Por exemplo, tinha um time bem famoso aqui em Melbourne que chamava Melbourne Croatia. O South Melbourne, né, Rodrigo? Eu acho que até hoje é South Melbourne Hellas, não sei como é que fala. Né? Hoje não, mas tá voltando. Eles têm um background muito forte grego, né? E eles foram proibidos, inclusive, no tempo de usar esses nomes étnicos. A violência também, obviamente, existia. Rodrigo, você chegou a conviver com algum momento de violência com esses... Sim. Não, eu ia até trazer esse ponto, não sei se a gente fosse tocar no aspecto mais para frente, mas eu representando um time grego, jogando em casa, contra uma equipe de background albanesa, até com a águia no símbolo e tudo mais, isso se mantém até hoje, não tiraram. A torcida do time adversário estendeu uma bandeira da Albânia no escanteio, próximo ao escanteio ali. O juiz parou o jogo e falou que não daria sequência até que essa bandeira fosse tirada. Então isso eu vivi na pele. Mas na minha própria liga tiveram torcedores também de origem albanesa que, torcendo
para uma outra equipe albanesa de uma liga acima. Tiveram um caso de violência no ano passado muito forte, se não me engano contra croatas ou sérvios. E aí houve uma grande discussão se tiraria um ponto deles e tudo mais. Então, a essência, como você mesmo mencionou lá atrás, ou o João que trouxe, do negócio, que é a culpada de tudo isso. Então, é normal para essas pessoas conviver num cenário de conflito e, desculpa até o termo, de guerra, por disputas e tudo mais. Então, isso acaba se refletindo de certa forma. E muitos desses, como eu falei, membros do comitê de direção dos clubes e tudo mais, são antigões, vieram de fora, então eles vivem isso na pele. Eu acho que isso é uma questão de tempo, entendeu? Cada vez mais pacífico, tá? Inclusive, no time que eu jogo hoje em dia também, o Grego, numa campanha que a gente faz para o câncer de mama, tem um jogo lá específico, contra uma equipe albanesa. Legal. E é super tranquilo, o pessoal se une, tira foto, entra junto, o pessoal do time albanês também com as meias rosas, a gente com alguns detalhes rosas no corpo, representando o câncer de mama. Então eu acho que existe, é ruim, não é culpa do futebol, mas aos poucos vai acabando. Essa é a minha opinião. É possível, né? Controlar. Outro ponto que também sempre enfraqueceu o futebol era uma questão da má administração e corrupção, principalmente no sistema de transferências, que aí até hoje não existe, né? Depois do novo formato do futebol moderno, eles quebraram o sistema de transferências aqui. Eu conversei com um amigo italiano-australiano, que o João conhece também, o David. A gente joga num time chamado Calton Azzurri aqui, que é de um background italiano. E o David me explicou que existia muita corrupção envolvendo a administração das associações, dos órgãos do futebol aqui. E desde sempre houve também uma quebra de braço entre as associações, como eu falei no começo, formada por anglo-australianos e associações formadas por imigrantes. Eles nunca se misturaram, brigavam desde os anos 40 e nunca chegaram sobre um consenso no caminho do futebol. Ao longo dos anos foi ficando mais pesado. A Austrália sempre batia na trave na hora de se classificar para as Copas do Mundo, depois de 74. Antes do programa, a gente até conversou com o João, que trouxe o November 16, né, João? Que é um documentário legal que mostra muito essa questão das vezes que a Austrália bateu na trave, né, nas classificações da Copa do Mundo, né? Foi justamente nesse ano que foi criada a A-League, mas assim, 2 anos antes de 2005, dessa classificação histórica para a Copa do Mundo, que casou com o início aí do futebol moderno na Austrália, o governo resolveu criar um comitê de revisão nacional do soccer, do até então soccer, para investigar a fundo o que acontecia, né, com a liga. O resultado disso foi um relatório chamado de Crawford Report, que aí a gente até compara um pouco com a Inglaterra, que aconteceu algo parecido, né, com a Margaret Thatcher, na criação da Premier League. Enfim, os australianos sempre foram muito ligados à Inglaterra. Eles, para ser sincero, assim, eles pagam pau para a rainha até hoje. Então, eles fazem parte do Commonwealth, enfim, ainda respondem, assim, entre aspas, à rainha. E aí teve esse Crawford Report também, meio que inspirado aí nesse relatório que também houve lá na Inglaterra para a criação da Premier League. O Gui teve contato com esse Crawford Report, né, Gui? No seu curso de gestão de política aqui, né? Sim, é uma história bem longa, mas eu vou tentar resumir ela o máximo possível, assim. Desde a década de 70, o governo começou a investir muito forte no esporte aqui, assim, porque até a década de 70, a Austrália era um Zé Ninguém, assim, no cenário esportivo, e o João estava comentando desse uso político do esporte, né? E na década de 70, o governo começou a perceber que investir em esporte pode ser também uma maneira da Austrália poder sentar na mesa do cenário mundial e aparecer, né? E nas décadas de 70 e 80 teve muito investimento aqui em infraestrutura, assim. A Austrália criou estádios enormes, começou a ter direitos de vários eventos esportivos. Aqui em Melbourne todo mês tem um evento esportivo gigante, mundial, assim. E esse foi um movimento que foi ganhando tração até a década de 2000, que vocês vão lembrar, teve a Olimpíadas de Sydney, né? É uma coisa muito viva ainda na memória das pessoas. E depois de 2000, todo mundo esperava que o esporte crescesse, assim, a Austrália virasse a maior potência do mundo em esporte. E aqui está falando de esporte de elite, né? De medalhas e sucesso, como de pessoas participando em esporte, né?
no sentido mais amador. Mas em 2000 esse movimento começou a perder um pouco de força, não cresceu como se esperava. E esse relatório, ele na verdade ele foi criado por um painel independente do governo para apontar, não foi só do futebol, né? Era uma coisa muito maior do sistema de esporte inteiro australiano, para apontar oportunidades que poderiam vir a fazer o esporte ser muito maior do que ele é. Esse relatório é público, depois a gente vai até compartilhar o link, é muito legal que todo mundo veja, mas trocando em miúdos tudo que é falado, basicamente ele parte de uma premissa, que é a seguinte: os esportes aqui, a maioria recebe dinheiro público para poder crescer, para poder tanto gerar mais esportes, mais resultados competitivos, como para ter mais participantes do esporte. E isso não estava acontecendo tanto. Então, esse relatório ele parte da premissa que cada um dos esportes individuais tem que ter mais accountability, né? Tem que prestar mais contas para o governo e mostrar de maneira mais clara e transparente o que ele está fazendo com essa verba para trazer mais participantes e para conseguir mais resultados. Então, é um relatório muito bacana e a gente obviamente não vai falar tudo dele, mas vai comentar da parte do futebol, quais foram as consequências dele para o futebol. O Crawford Report, né? Essa é a história do relatório. Ele basicamente quebrou toda a liga, tudo que existia do futebol naquela época, que era a National Soccer League, todas as divisões abaixo dela, extinguiu a Australia Soccer Association e criou a FFA, né? A Football Federation of Australia, e ali começou a se preparar a criação da A-League, que obviamente inspirada em todas as principais ligas do mundo, mas ainda assim administrada pela federação, pelo governo. Hoje existe uma disputa entre o governo e os clubes, né? Uma associação dos clubes para saber quem administra, mas ainda está meio que dividida essa administração. Enfim, a A-League nasceu naquele ano, em 2003, 2004, mas só passou a ser disputada em 2005. Nasceu com 8 times, um time grande um time de cada cidade grande, né? Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Newcastle. E ainda tinha mais um time da Nova Zelândia também. Isso foi legal. Eu não sei de onde eles tiraram essa... Vocês conseguem entender por que eles chamaram a Nova Zelândia também a participar, não? Acho que por volume e talvez num modelo similar a Major League Soccer lá dos Estados Unidos, que inclui o Canadá também, NBA, essas ligas privadas fortes. Talvez por isso, né? Para agregar... Tem uma parceria bem grande, né? Também os países, né? Sempre agregar um vizinho aí que faz praticamente parte, ou fazia ainda mais parte do país, né? Então, nesse período, a federação abriu... Você ia falar, Gui? Eu ia comentar que existe muito essa associação, né? O famoso ANZ, que é eu imagino que a Nova Zelândia ela não tenha poder para criar uma liga só dela, né? Ou para volume, em muitos, exatamente. Então, não só no esporte, né? Em muitos aspectos da vida aí australiana e neozelandesa, essa associação faz muito sentido. Acho que tem um pouco disso também. Então... É até um novo mercado também, né? Porque você tá criando uma liga australiana, você consegue pegar aquele mercado neozelandês e aí você coloca todo mundo da Nova Zelândia no balaio ali pra torcer pro time da Nova Zelândia, é mais público, etc. Com certeza. E até hoje, inclusive, a A-League conta com o time australiano. No começo era o New Zealand Knights, hoje é o Wellington Phoenix, né? Mudou um pouco. Então, as 8 equipes fundadoras da A-League foram o Adelaide United, Central Coast Mariners, Melbourne Victory, Newcastle Jets, o New Zealand Knights, o Perth Glory, Queensland Roar e o Sydney FC. 4 times eram da NSL, da antiga National Soccer League. O Adelaide, o Newcastle e o Perth, assim como o Brisbane, que era Brisbane Lions e virou Brisbane Roars depois. Eles eram parte da Queensland State na época, enfim. Por isso entraram como Queensland Roar, mas depois virou o Brisbane Roar. Cada clube recebeu um acordo de exclusividade de 5 anos, seu próprio mercado. A Liga teve uma série de metas aí estipuladas, né, com vários anos à frente, e a principal política era uma cidade, um time, e era essa tentativa de desenvolver uma identidade nas respectivas regiões, mas afastando muito tudo que envolvia o futebol
étnico, né? Ao longo dos anos a competição foi crescendo, os times entraram, outros saíram, hoje são 11 times, né? Tem mais um entrando na próxima temporada, hoje fazem parte o Adelaide, o Central Coast, Melbourne Victory, Newcastle, Perth Glory, Sydney, Wellington Phoenix, Brisbane Roar, Melbourne City fica difícil, né? Melbourne City, Western Sydney, Wanderers e o Western United, ano que vem vai entrar o MacArthur. E aí em outro programa a gente vai se aprofundar mais no regulamento e sobre como o campeonato anda. Hoje está na reta final, inclusive, a E-League desse ano 19 e 20. Mas o que eu quero saber de vocês é como é que vocês veem essa quebra no meio da história do futebol australiano, né? A tentativa de sair do futebol étnico e entrar no futebol moderno. Gui, você que teve acesso lá no seu curso ao Crawford Report, você acha que era necessário mesmo essa quebra? Podia ter sido feito de outra forma? O que é que você pensa dessa criação da E-League e a tentativa de se afastar ali do antigo futebol? Eu acho que essa é uma resposta bem complexa, né? Assim, Muito. Uma pergunta complexa, na verdade, e uma resposta que pode ir para vários caminhos, assim. Começando pela primeira pergunta, eu acho que era necessário, assim. Eu converso com vários amigos do Brasil e muitos deles, eles imaginam que eles não sabem que existe uma liga que nem a E-League. Eles acham que futebol australiano não existe, que ainda é na base que nem é no Brasil futebol de várzea, assim. Então, é duro falar, assim, né? Mas o que existia antes da E-League era quase um futebol amador, assim, que por mais que eu ache lindo, eu acho maravilhoso, para mim esse não é o verdadeiro futebol, assim, acho que não existe isso, mas esse é o futebol semi-profissional, esse é o futebol que eu mais gosto. A partir do momento que você estabelece uma E-League, de alguma forma o futebol começa a existir ali, né, assim, você tem um poder comercial muito maior, você tem pessoas que vão no estádio, que consomem, que, enfim, fazem o negócio girar. Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto, que vai meio que em contramão desse primeiro, é a quebra, assim. Eu não gosto da maneira como essa quebra é feita, porque essa quebra, ela meio que oficializa que o que existia antes não valia. E eu não vejo dessa maneira, assim. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado muito melhor o que já existia antes, as bases de torcida, a tradição dos times, os jogadores, enfim, já existia muita coisa ali que poderia ser aproveitada. E a partir do momento que você cria novos times e fala, esses são os times, é um time por cidade, eu acho que é daí que dá origem a toda essa artificialidade que é carregada até hoje, assim, né? Porque, assim, trocando em miúdos, os times têm 15 anos, né? Assim, tem 20 anos, sei lá. Nenhum time tem uma história maior que 15 anos. E quando você fala isso para qualquer brasileiro ou europeu, é ridículo, assim. Você fala, cara, qual que é a sua história, né? Cadê? Quem que você era? E eu acho isso muito triste, de alguma maneira, assim. Então, precisa dar tempo ao tempo, digamos assim. E eles afastaram um pouco a galera que realmente gostava de futebol, né? Aqui no país. Tudo bem que eles queriam popularizar isso para os australianos, que obviamente são a maioria, os australianos, né, enraizados aqui, mas a boa parte do país é formada de imigrantes. Eu acho que podia ter sido feito de outra forma, né? Rodrigo, o que você acha disso? Você que também. Eu ia falar, talvez tenha sido uma tentativa de australianizar o esporte, né? Tanto que no começo ali até gerou um aumento em termos de, não sei se verídico, né? Talvez tenha sido só uma notícia gerada em cima disso para credibilizar essa mudança, mas até gerou um ibope um pouco maior, um crescimento na audiência e tudo mais. Porém, isso foi a curto prazo, óbvio, porque toda a história e toda a essência do futebol vinha com o futebol que vinha sendo praticado, né? O futebol raiz que você diz. Então, essa quebra gerou talvez um resultado momentâneo, mas no longo prazo, com certeza, não renderia, não daria tão certo. E realmente é isso que a gente vê, né? O futebol, talvez, hoje, ainda raiz, que são as ligas semiprofissionais inferiores à E-League, sendo mantidas e forte e crescendo cada vez mais, né? A gente vai falar talvez mais para frente, mas a NPL, que é a primeira liga que vem abaixo ali da E-League. Eram duas, esse ano já eram para ser 3, não teve por causa do coronavírus, mas o ano que vem vão ser 3 NPL, então vem se fortalecendo, né?
Então, acho que a curto prazo até gerou um certo resultado, atraiu um pouco dos australianos, mas a própria essência dos australianos fez com que eles fossem se distanciando aos poucos, e hoje em dia talvez tenha sido mais válido manter como era antes, né? Ô João, a geração de ouro lá que você falou do November 16 tinha todo desse futebol raiz, né? Se você olhar ali, os caras, Viduka, eu não vou saber agora a origem de cada um, até difícil pelo nome e pela extrema variedade que existe aqui desse futebol étnico, mas todo mundo ali tinha um background, Viduka, o próprio, até o Kiro, os caras mais respeitados, o Cahill, tinha uns zagueiros lá, o Tony Popovic, que hoje é técnico do Perth Glory também, né, que é os caras, aqueles gigantes do leste europeu ali, os caras tudo vieram para cá e se desenvolveram aqui, então aquela geração de ouro veio do futebol raiz, né, e ali de repente os caras quebraram tudo, né? Perfeito, né? A seleção ali, todo mundo tem um background, assim, alguns são, né, australiano, mas o próprio Marco Bresciano também, né, um nome italiano. O Schwarzer tem um background alemão, ele fala alemão, inclusive, eu já vi ele dando entrevista em alemão. Sim, eu acho que faltou um pouco dessa acessibilidade para a criação da E-League, pra falar a verdade. Eu acho bacana, assim, que tenha criado. Acho que a Austrália, como não tem uma história de futebol, é interessante que cria um modelo de franquia que realmente gera mais engajamento, mas eu acho que tinha que englobar os times que já existiam, porque no final das contas o futebol é torcida, né? E se você coloca os times que já eram grandes antes e transformam ele em produtos maiores, então as comunidades que se identificam com aquele time, mesmo distantes, elas vão começar a torcer para aquele time, ou então só de alguém simpatizar mesmo pela história e tal. E você ainda pode introduzir times australianos, assim, aí nesse caso, plausível, você criar um time de cada cidade, realmente australiano, que aí você vai também introduzir os australianos mesmo, né, assim, para torcer aquele sentimento nacionalista e tal. E aí de novo, você gera uma rivalidade e gera mais engajamento, né? Eu acho que faltou essa sensibilidade dele, que ficou uma coisa sensal, eu acho que foi, né? eu acho que foi até um interesse financeiro aí, né? Porque, por exemplo, o modelo do futebol inglês, que é um futebol muito bem sucedido, né? Você, teoricamente, claro, né? Até pensando um pouco grande, você consegue montar um time do bairro que, se houver investimento e evolução, você consegue chegar até a Premier League, né? Você consegue chegar até a primeira divisão. E aqui você para na NPL, né? Você não consegue passar da NPL. Então, se você quiser realmente investir num clube, patrocinar, injetar verba e tudo mais, você tem que ir para a E-League. Então, acho que isso daí gera até um certo interesse financeiro, mas também um pouco de, não sei se ganância, um pouco de, não querer compartilhar, querer manter o dinheiro forte girando só ali em cima e etc. E tal. Tanto que os clubes da os clubes da NPL e das State Leagues são tudo patrocinados por business locais, né? Por negócios locais e não por grandes corporações. E fora toda essa briga com as etnias, a imigração, os anglo-australianos com os estrangeiros, a xenofobia, o racismo, enfim, toda a história. Fala, Gui. Não, rapidinho, assim, tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é essa ideia de vender esporte que nem você vende refrigerante no supermercado, assim, sabe? Uma coisa é você convencer um cara que toma Coca-Cola a tomar Pepsi, assim, sabe? Outra coisa é você convencer um australiano que há 1000 gerações vê australiano o Fury daqui e achar que na geração seguinte o filho dele já vai ser apaixonado por futebol, sabe? Isso não existe, assim. Eu acho muito louco como esse é um erro que a gente vê muitas vezes nesse sentido de comercialização do esporte, né? A gente vai criar uma liga, ela vai ser profissional, ela vai ter os times com a corzinha bonita, vai ser o time da cidade, todo mundo vai torcer. Cara, vocês vivem aqui. Para eles, o futebol é o Fury, assim. A coisa cultural forte é o Fury. Isso não vai mudar em uma geração, sabe? Então, eu acho curioso não sei se é um erro, mas essa miopia de achar que é só mudar a carinha que as pessoas vão gostar do futebol, assim, sabe? É muito estranho. E isso olhando pelo lado do australiano, porque se você olha pelo lado das etnias, é basicamente isso. Sabe esse time que você cresceu suportando, torcendo, frequentando os jogos? Agora esquece, agora você vai torcer para esse aqui, ó.
entendeu? Isso daí não existe, cara. Não. Imagina. Eu gostei que você falou suportando aí, é o suporte, né? É, suporte, né? Desculpa, cara. Mas e o João Suportando, já meteu eu tô o sorry Corinthians também. hoje em dia. Pois é. Você tem que, Suportando, a gente nossa, tá tem no que futebol. aturar, né? Futebol brasileiro. Acho que o João comentou dessa questão das franquias, só para ser mais curto nisso também, para a gente se alongar, é um modelo de franquia, de licença, né? Um grande empresário, um grande grupo vai lá e paga por uma licença para ter o seu clube ali jogando na competição. Hoje, como eu falei, existe uma associação dos clubes que tenta dominar a administração da liga, como é nas grandes ligas mundo afora, mas ainda não está nada muito, muito certo. Com relação a essa parte da popularidade, como o Rodrigo falou, logo no ano da fundação teve a sorte da classificação para a Copa do Mundo, depois de mais de 30 anos, e isso aí deu um boom gigantesco ali no início da E-League. E houve também, essa parte é muito interessante, né? Um movimento para trazer alguns jogadores bilheteria para cá, né? Eles chamam de marquee players, são grandes astros do futebol que vieram. Os Estados Unidos fez isso também nos anos 70 com Pelé, e até hoje tenta fazer, mas não anda o negócio lá. Né? E para cá vieram Del Piero, eu vou citar alguns. Del Piero é boa, né? Del Piero, né? O italiano mesmo, Del Piero, veio para o Sydney. O Heskey, né? O Emily Heskey, inglês, veio para o Newcastle Jets. Romário, baixinho Romário, jogou 4 jogos aqui no Adelaide, naquela saga dele de fazer os 1000 gols. Jardel teve aqui, Davi Villa mais recentemente, Luiz Garcia também jogou no Central Coast, Juninho Paulista também esteve por aqui, enfim, tantos outros, inclusive na regra atual, cada time pode ter ainda 2 marquee players, são jogadores que recebem mais do que o teto permitido pelo torneio, eles estão fora ali do teto de gastos que cada clube tem, isso também é definido aí pela E-League, numa tentativa de equilibrar o campeonato. Outra tentativa também foi trazer grandes clubes da Europa para pré-temporadas aqui, o Manchester United teve esse ano aqui em Perth, o West Ham viria essa temporada, a Juventus também, o Liverpool teve aqui em 2013, 2015 a gente teve uma International Champions Cup com o Manchester City, Roma, Real Madrid. Em 2016 a mesma competição teve Tottenham, Atlético Madrid, Juventus, até o Victory também participou, o Melbourne Victory participou dessa competição, mas tudo isso nunca foi... E no ano seguinte o Brasil e a Argentina também, né? Brasil e Argentina jogaram aqui, né? Você chegou aí para esse jogo? Você estava aqui já? Fui no Brasil e Argentina e fui no Brasil e Austrália. Foi meio que um triangular, né? Ali que teve. Isso tudo também fazia parte, né, dessa tentativa de dar um up no futebol aqui. Sim. Mas nunca andou, né? Sempre a EFL e o rugby e o cricket, né, continuaram ditando a grande massa da mídia aqui e também dos australianos mais enraizados, né? Aqui, os australianos mais nacionalistas. Só para vocês terem uma ideia, a média de 17, 18, acho que até ano passado também ficou mais ou menos por aí, é de 10 mil espectadores por jogo, enquanto a EFL tem uma média de 30, 40 mil pessoas por jogo. Então, por aí você vê que é muito diferente. Os números de TV também estão caindo hoje. Hoje somente a ABC transmite os jogos em sinal aberto, só um jogo por semana e aos sábados. A Fox Sports transmite em pay-per-view, mas tem uma estatística aí que fala que só 30% das casas na Austrália possuem esse tipo de serviço aqui. Eu vou citar, vou abrir um parênteses aqui, e aí nesse parênteses eu já peço perdão e falo que a gente vai falar mais sobre isso, é que o futebol feminino é maior do que o futebol masculino aqui na Austrália. Então eu deixo isso claro aqui. É óbvio que a gente está falando mais do masculino aqui, mas a gente precisa dar também atenção ao feminino. As meninas aqui conseguiram um feito histórico, que foi igualar, né, o pagamento para jogadoras do futebol da seleção feminina com os jogadores de futebol masculino da seleção masculina. Então foi a primeira seleção da história, né, no mundo inteiro a conseguir igualar esse pagamento. A gente vai falar mais em outros episódios sobre o futebol feminino. Além de representatividade, né? Porque o time feminino da Austrália é um time forte aí, né? Sim, não é, infelizmente, que nem o australiano que entra como coadjuvante em qualquer competição. Elas sempre entram para tentar ganhar mesmo. Elas são férias, a gente vai falar mais sobre isso aqui. Bom, claramente há ainda um longo caminho para percorrer, para alcançar esse nível de popularidade parecido com a EFL, com o fútbol, o cricket e o rugby. Mas vocês conseguem imaginar isso do jeito que está hoje? Hoje, inclusive, eu já até jogo para vocês também essa discussão. Há uma grande discussão no futebol australiano. A gente está no meio de uma briga aí entre
você voltar um pouco às raízes? Existe uma pressão para a criação de uma segunda divisão? O calendário do futebol está mudando. A partir do ano que vem ele vai ser de dezembro a junho, antes era de outubro a maio. Ou seja, eles criaram até uma parecido com o que o Guilherme falou aí sobre o Crawford Report, eles criaram uma nova rodada, um painel de discussões chamado de 11 princípios do futebol australiano para tentar, né, mais uma vez popularizar. Trouxeram os jogadores da geração de ouro para fazer parte disso tudo, estão fazendo uma série de consultas com órgãos ligados, enfim, o futebol está fervendo aqui, a discussão em torno do futebol está fervendo. Vocês acham que é possível, mais uma vez, eles darem um boom nessa questão da popularidade do futebol aqui? Eu acho que eles conseguem aumentar a popularidade, sim. Mas sendo, talvez, não muito otimista, eu acho que igualar, assim, a footy, rugby e cricket ainda tem uma longa caminhada, né? São esportes muito tradicionais, né? A reinserção das etnias vai fazer com que o esporte ganhe valor, principalmente em mídia, bilheteria, etc e tal. Mas vamos ver, né? A gente é jovem ainda. Você dentro desse futebol étnico, Rodrigo, você consegue... Você já chegou a conversar com os caras sobre isso, essa divisão, se eles pensam em, de repente... Eu sei que o South Melbourne, que é o time mais tradicional, que jogou inclusive o Mundial de 2000 lá, que o Coringão venceu, né? Os corintianos lembram bem. O South Melbourne tenta entrar na A-League até hoje, mas eles sempre bateram na trave. Eles mandam cada tentativa da A-League, cada edital que a A-League lança para um novo clube, o South Melbourne vai lá e se inscreve, mas eles não entram. Você chegou a conversar um pouco sobre isso, Rodrigo, com os caras, e eles acham que seria legal, de repente, uma inserção do futebol étnico nessa dentro do segunda clube, divisão? Enfim. Especificamente com os clubes, não cheguei a conversar, mas eu já trabalhei numa marca esportiva que chama Legea, que é muito forte aqui na Europa, que fornece, né, materiais, equipamentos e materiais para as equipes, tanto dentro como fora de campo, desde as equipes principais até as de base, e conversei com os donos deles, o que eles acham de tudo isso e tudo mais, e eles ainda batem muito na tecla do interesse econômico, né, financeiro dos organizadores da própria A-League. Então eu não sei te dizer ao certo por que o South Melbourne, que é um clube provavelmente o mais tradicional da Austrália, não consegue essa inserção aí, mas vejo que ainda há essa cabeça dura dos dirigentes que comandam a principal liga do futebol australiano, e a geração de ouro que vem aí com campanhas e tudo mais, e também as etnias que vem forte tentando brigar pela reinserção, pode ser que quebre um pouco desse interesse e desse monopólio de um grupo apenas, entendeu? Então eu vejo que as pessoas acreditam. Também, quando tivemos aí o assunto do nosso podcast e da nossa gravação, também fui mais a fundo aí também na questão dos grupos de oposição, né, à atual gestão, e vejo que há muito valor nisso, né, que há muita expectativa em torno disso. Então, cara, fico contente que o pessoal está tentando buscar aí um novo mix, sabe, uma recriação, né? Não uma recriação, uma recriação. E uma reconciliação, quem sabe, né? Reconciliação também. O James, do futebol. Eu acho que é James Johnson, é o CEO da FFA hoje em dia, e ele fala claramente em todas as entrevistas que dá que realmente o futebol está fervendo aqui e eles estão tentando uma reconciliação com o futebol étnico, mas eles estão muito cautelosos com isso, porque ele fala que nos anos 90 ali houve realmente muito problema de corrupção, de má administração. Inclusive, João e Gui, tem uma parada bizarra aqui, que é o fato de não haver um sistema de transferências. Os clubes são proibidos de pagar por um jogador. Tem duas teorias aí, né? A FFA fala que foi uma medida tomada para tentar equilibrar um campeonato novo entre as equipes aí, para que os mais ricos não tivessem tanta vantagem.
entre os menos ricos, mas os imigrantes, os australianos étnicos, um deles que eu conversei me falou que isso foi até uma tentativa de enfraquecimento dos clubes étnicos, porque era basicamente do que eles sobreviviam, né? Você gerava um jogador de talento, os caras iam lá e compravam, e essa grana meio que fazia o clube circular. E hoje em dia, se um grande jogador surge no time da NPL, a A-League vem lá e toma o cara de graça. Ele só simplesmente diz, eu ofereço um contrato aqui para você melhor, o cara vai lá e encerra o contrato dele de alguma forma em comum acordo, entre aspas, naquele comum acordo, e vai lá jogar na NPL. Ou seja, é bizarro essa questão do sistema de transferência não existir aqui ainda, né? Nossa, eu acho... A gente vai falar um pouco sobre isso, né, que mais pra frente, não hoje, talvez. O sistema da Liga daqui é muito parecido com o sistema da Liga dos Estados Unidos, mas esse é um ponto, acho que particular, que só existe aqui, em todas as ligas do mundo, e eu acho bizarro, assim, eu não fui muito a fundo para entender por que isso foi instituído, assim, mas para mim, não só tem esse ponto que você colocou sobre os times, mas deixa o jogador numa situação muito esquisita, né? Porque me lembra um pouco o sistema da NFL, porque uma vez que não existe a venda, o jogador é que nem existia no Brasil há muito tempo atrás, né? O jogador ele fica preso no contrato e ele não pode buscar as melhores possibilidades para ele e para o clube que ele tá. Eu acho muito esquisito isso, eu não consigo entender por que isso é dessa maneira e qual que é a vantagem disso em relação ao sistema mais comum, assim, de você poder negociar com livre mercado, assim. João, como é que você vê essa bizarrice aí do sistema de transferências ou da falta dele? Eu queria acrescentar um pouco mais o que o Gui falou, mas eu não consigo muito entender. Tipo, eu não vejo muita vantagem. Eu acho que é ruim pro mercado, é ruim pro jogador. Se o jogador tiver uma treta com o time, é ruim para os dois se desvincularem. É difícil mesmo de... Mas eu quero fazer um comentário antes sobre os jogadores, muito importante para a audiência brasileira. Honda jogou no Melbourne Victory também. Pô, bem lembrado. Inclusive foi transferido do Victory para o Botafogo. Olha só, Keisuke Honda, né? Eu acho que tá lá no fogão. Bem observado. Ele era o principal jogador do ano passado da liga, né? No Melbourne Victory. Por aí você tira, né? O nível também do atual momento, né? O Honda era o cara. Mas, enfim, ele é um bom jogador. Ele é um jogador, né? Ok. Tem outra... A gente já vai chegando ao final aqui desse nosso primeiro episódio, mas tem outra questão nesse negócio do sistema de transferências, é que eles brigam também, tem uma discussão sobre aumentar a possibilidade de jogadores estrangeiros aqui, né? Hoje são 5, né, Rodrigo? Até na NPL também tem essa questão dos visa players, né? Que? NPL são 2, cara. São 2 na NPL? Nossa. Só 2 visa players, né? Então, se você tem residência aqui, tem algumas residências. Se você tem a residência temporária, você ainda é visa player. Então, eles só podem ter 2 visa players por equipe. E na State 1, que é a que eu jogo, você pode ter 4 visa players, sendo que um obrigatoriamente tem que ser da comunidade asiática, senão só pode 3. Cheio de regra. A liga é mais ou menos você pode assim. Desculpa te cortar. Na State 1, na verdade, você pode ter 10 jogadores, mas você só pode escalar 4. Por partida. Né? Tá? Na NPL, você só pode ter 2 pontos. Essa é uma tentativa deles, mais uma, de fazer o futebol aqui se desenvolver, né? Dos clubes procurarem jogadores australianos. Na A-League só podem 5. E eles estão tentando aumentar esse número. Desses 5, 2 podem ser marquee players, mas eles não precisam ser necessariamente visa players, não precisam ser estrangeiros, os marquee players. Eles estão fora ali como eu falei, do teto de gastos que cada equipe tem. E há uma discussão sobre essa abertura. Fala, Rodrigo. Mais uma coisa que a gente talvez discuta mais a fundo mais para frente, mas, por exemplo, nas categorias de base, tanto de NPL quanto, por exemplo, daí a NPL se mistura com os times da A-League, porque a base só se joga estadual, não joga nacional, tá? Você tem que pagar, entendeu? Então os pais têm que pagar. Então mesmo os jogadores da base, os melhores jogadores da Austrália, são os que têm dinheiro. Então, eventualmente, tem 1 ou 2 jogadores de bolsa, né? Que daí eles não tem mais. A maioria vem de famílias estruturadas, entendeu? Então, isso difere do futebol global muito fortemente, cara. Você só vai
talvez não é tão forte, não é visto tanto dessa forma, mas acaba sendo um esporte elitista, né? Se você não tem tanto dinheiro, talvez você não jogue na base, talvez você nem crie o gosto pelo esporte e tudo mais. Isso também é uma das razões aí pelas quais eles apontam que o futebol deu uma quebrada aqui, até na geração de novos valores, de novos jogadores. Tem pouquíssimos australianos hoje jogando em grandes clubes no mundo afora, e muito se fala que isso também faz sentido, essa discussão. Bom, galera, a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro episódio. A gente falou muito durante o programa, mais à frente a gente discute isso, porque a gente tem muito assunto e a gente não quer atropelar as coisas, né? A gente quer tentar traçar uma linha do tempo aí, estudando aos poucos o futebol australiano, explicando aos poucos, até para quem está ouvindo não se confundir, e também para deixar um gostinho de quero mais na galera, né? Para a galera ir acompanhando o nosso australianão. Então, nos próximos programas, a gente vai se aprofundar mais no futebol nos dias de hoje. O Rodrigo falou muito da NPL. E para quem ainda não entendeu, existem 2 futebols aqui, né? Futebols é boa. NPL e State Leagues, né? Que é o futebol raiz, que hoje está um pouco mais organizado, e tem a A-League. Então, basicamente é isso. A gente vai tentar se aprofundar um pouco mais nesses 2 modelos, nesses 2 formatos, que hoje eles estão tentando reconciliar e unirem novamente, quem sabe na criação de uma segunda divisão. A A-League, por exemplo, não tem rebaixamento, tem 11 times, 12 agora, e não tem rebaixamento, então chega no meio da temporada, um time que não tem, né, possibilidade de se classificar, simplesmente, né, jogou a toalha, não tem mais motivação. Acho que o João o João curtiu, junto comigo, uma publicação esses dias do Diamante, né, o principal jogador do Western United, falando que isso seria interessante, né, João, essa questão da criação do sistema de Sim, ele fala ele apoia o sistema ProRel, que eles falam, né, que é Promotion e Relegation, né, que realmente faz todo sentido para você incentivar quem está aí embaixo, tentar subir e, né, criar aquela luta contra o rebaixamento, que aqui seria muito legal, porque tem muito time ruim, né, e aí seria uma disputa muito interessante, assim. Daria uma emoção maior no campeonato. Então, basicamente, isso não existe. Então, a gente vai falar mais nos próximos programas sobre essa tentativa de popularização do futebol, o futebol no dia de hoje. Vamos falar um pouco mais das ligas da NPL, da State League, de uma Copa chamada FFA Cup, que esse ano teria 765 times. 700, isso mesmo, 700, até o time da esquina pode jogar nessa competição, a gente vai entender um pouco mais. As Copas estaduais, enfim, tem muito, muito assunto. O Rodrigo, inclusive, caiu, né, no final aqui do nosso programa, eu não sei porquê, mas vamos ver se ele... Momento relegation aqui. Foi a relegation, ele já trouxe isso pra gente aqui. Daqui a pouco ele, quem sabe, exclusividade aí. Para se despedir. Deixa eu fazer um comentário aqui, rapidinho. Por favor. Eu acho que para entender melhor, se você conhece o sistema dos Estados Unidos de futebol, eu acho muito parecido. A MLS, no caso a A-League, são as franquias, não tem rebaixamento e tal. E aí tem os times semi-profissionais, né? Acho que na MLS tem uma coisa meio de gastar dinheiro para estar na MLS, né? E o próprio New York Cosmos, que era o time do Pelé, não está na MLS, porque eles preservam um pouco desse futebol raiz. É uma discussão bem parecida com essa aqui. Só acho dá para traçar essa semelhança, assim, para tentar entender melhor. Bom, o Rodrigo está de volta, então a gente pode se despedir. Estávamos só esperando você para dar tchau, Rodrigo. Desculpa, gente, tive um acidente de percurso aqui, mas queria agradecer a participação, achei que foi muito interessante, acho que a gente tem muito que adicionar ainda a mistura aí, tem muita história para contar, então até a próxima, né? Valeu, Gui, muito obrigado também por hoje aqui, por fazer parte aí do nosso projeto, a gente vai conversar mais sobre isso. Obrigado, pessoal, foi incrível participar, todo mundo acho que estava empolgado para falar e trazer conhecimento e debater, e triste de ter que se despedir, mas vão vir muitos outros episódios aí para a gente poder conversar sobre futebol. Valeu, João. É isso, obrigado, galera, obrigado, Gui, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, Edu. Realmente, eu não sabia que eu sabia tanto sobre futebol australiano, até eu ouvi todo mundo aqui, muito interessante o papo, né? Até a próxima. Até a próxima. Galera, e aí eu já convido vocês também, sigam Intervalo de Jogo, @Intervalo de Jogo, Instagram, Facebook.
Esse nosso podcast, você pode nos ouvir, né? Você nos ouviu aí no Spotify, Deezer, como eu falei, várias outras plataformas, YouTube, então segue a gente também. E muito em breve teremos novidades, né? Quem sabe a gente vai estar no Twitter, quem sabe a gente vai ter nossa página também, né? Enfim, mais exclusiva do Austrália Não, mas é só o começo. Deixa seu comentário aí, onde quer que você esteja, manda sua pergunta, sua mensagem pra gente. Enfim, a gente quer também ouvir de vocês o que é que vocês acharam do nosso projeto, do nosso bate-papo. A gente quer entender também um pouco da nossa audiência para a gente ir definindo aqui a nossa sequência de projetos. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.